Olá! O cinema brasileiro também vem resgatando a história do nosso país por meio da nossa arquitetura. Já tivemos Quando o Brasil era Moderno, de Fabiano Maciel. Depois, o olhar foi em torno de Copan, de Karina Wallaway. E agora, vem chegando às telas Pele de Vidro, no circuito a partir desse 19 de março. O filme resgata o icônico edifício do centro de São Paulo, mas de um jeito bastante minucioso. É do ponto de vista da diretora Denise Smerco, filha de Rogério Smerco, o arquiteto que projetou o Pele de Vidro. Denise, um prazer receber você aqui no Fazendo a Parte. Obrigada, Vinícius. Um prazer a gente estar aqui de novo conversando sobre o filme. A gente se encontrou no Festival do Rio, né? Há 2 anos. Muito obrigada. E agora, o filme, enfim, chegando aos cinemas, né? Pois é, estou muito animada, muito feliz de poder compartilhar o filme com todo o Brasil. E na telona, né, no cinema, porque é um filme bem cinematográfico, né? Tem imagens que são grandiosas, né? Que eu acho que elas merecem a grande tela. Denise, quando é que você percebeu que você precisava fazer esse acerto de contas, mesmo que velado, né, com seu pai? Pois é, eu acho que foi no meio do processo, talvez até mais para frente, quando aconteceu aquela tragédia toda com o prédio. Na verdade, algo me chamava e eu não sabia o que era, e a história do prédio estar ocupado, aquelas imagens do prédio me instigaram muito, e eu comecei meio numa busca assim, vou ver se eu encontro meu pai dentro do prédio, primeiramente. E aí, mas eu também queria conhecer as pessoas, contar as histórias das pessoas sem teto, né, os moradores do prédio. Então foi assim uma curiosidade mútua pelas pessoas e pela arquitetura, pelo meu pai, conectar com ele. Eu perdi ele muito jovem, eu tinha apenas 14 anos, né? Então eu estava super assim animada a entrar nessa jornada, né, de reconexão, né? Mas tudo aconteceu diferente do que eu esperava, do que eu imaginava. De certa forma, você foi atropelada pela história também, pela história recente do nosso país, né? Pois é, eu sempre digo que o filme foi se transformando, né? E que no final eu também me senti transformada por ele. E, e além do prédio estar sempre refletindo essa história do Brasil dentro dele, né? Através das várias camadas e dos vários inquilinos que o prédio teve, e toda a criação do prédio, né? Durante aquele momento do auge da nossa arquitetura modernista, né? Da era de ouro da arquitetura brasileira. E com todos os acontecimentos, né, dentro do prédio, até fora, na fachada, com o picho, né, a história foi se transformando e foi refletindo o Brasil lá dentro. Então eu achava aquilo muito incrível também. Foi uma coisa que me chamou muita atenção isso já desde o início. Falei, puxa, olha quantas histórias, né? A Polícia Federal teve a sede dele no prédio, e durante a ditadura, foi no final da ditadura, mas era um lugar onde eles estavam fazendo toda a parte de censura, né, das artes, dos jornalistas, do cinema, da música, do teatro. Então, eu achava muito assim interessante essa história, o prédio contando uma história, né? Então, o prédio é um personagem junto com meu pai, comigo e com os moradores do prédio. E você percorre essa história de maneira muito curiosa também, porque você vai desde o início, né, desde a trajetória do seu pai, é, como Uhum. professor também, você conta a história da faculdade, né, de como estava também o ambiente na faculdade durante o regime militar, e aí você adentra o prédio, mesmo que de maneira simbólica, né? Sim, é um filme cheio de camadas, né? E como não só o filme, né? O prédio também tem uma história de camadas, né? Então vai tudo se encaixando, mas também muita coisa aconteceu na edição, sabe, Vinícius? A gente foi filmando, filmando, tinha muita entrevista.
eu tinha muitas horas, eu tinha 150 horas de imagem, de entrevista, e eu fiquei pensando, puxa, o filme vai ser 90 minutos, né? Vai dar 1 hora e meia. Então foi um trabalho meio de formiguinha no começo, e transcrever tudo, ler, fazer coletar os momentos mais interessantes de cada entrevistado, aí decidir qual entrevistado entra, daí quando ele entrava na história, qual era realmente o que a gente queria que ele trouxesse, né, para a narrativa. Então foi um processo bem intenso e durante mesmo a edição o filme foi se transformando, sabe? Ele, né, começou a ficar mais pessoal do que eu imaginava, né? E o editor meio falou, não, tem que ser, vamos, vamos. Eu, não quero, minha história não interessa. E aí eu senti que não, que realmente era uma maneira muito legal, um instrumento até de ajudar as pessoas a se sensibilizarem com a realidade, né, do prédio, das pessoas e chegarem naquela história mais tarde com o coração mais aberto, com mais humanidade, sabe? Eu não queria impor a minha visão, nem de um lado nem de outro, politicamente, porque eu sinto que o mundo está muito polarizado e acho que é um desserviço você fazer um filme que já tem uma visão, né, de política. Eu acho que o interessante é você criar reflexões, discussões e trabalhar o emocional das pessoas para que elas possam ver aquilo que elas realmente não estariam esperando ver no filme, né? Que é a história de pessoas sem moradia, que são pobres, que não têm onde morar, né? Que é uma coisa que nem todo mundo quer ver, né? Então, era essas pessoas que eu pensei que seria minha audiência principal. E a maneira que eu escolhi foi de não tomar uma posição política, nem fazer um filme de ativismo, sabe, assim, político. Eu queria que ele fosse um filme bem de emoção, de jornada, né, para que elas mesmas fizessem as conclusões. Eu sinto que tocam as pessoas, né, de certa forma. Não, eu acho que funcionou, porque eu tenho vários relatos legais de pessoas que falaram, puxa, você me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado, puxa, eu não conhecia essa realidade, nossa, você me tirou do quadrado, né? Da casinha. Então eu achei legal, achei que a missão dele foi se cumprindo em várias culturas, em vários países, com várias camadas sociais de lugares onde eu mostrei o filme. Então, principalmente no Brasil, né? Eu senti que ele se conectou com a audiência muito bem. E além disso, ele vai contando também um pouco do reflexo do centro de São Paulo, né? Onde era o edifício Wilton Paes de Almeida, né? Isso, Ele, ele vai contando também como vem acontecendo com algumas construções de São Paulo também. é, E assim, você tendo passado por muitos desafios, né? Em torno de conhecer, né? de, de saber, conhecer os moradores que estavam no Pele de Vidro, né? E você acaba os conhecendo de uma forma que foi terrível, né? muito triste, né? E, e como é que foi também o contato com eles depois de tudo? Ah, foi lindo, mas no começo eu tinha muito medo de entrar no acampamento, porque eu não sabia a verdade, a realidade, porque me falaram, né, os coordenadores, que eles não queriam que eu fosse filmar no prédio. Eu acreditei nisso. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha medo que eles não quisessem nem que eu estivesse lá também, né? Então, demorou um pouco, eu fui com muito cuidado, além do que eles estavam vivendo um momento de trauma, um momento muito difícil, né? De uma tragédia, tinham perdido tudo, tinham perdido amigos no prédio, vizinhos. Então, eu fui com muito cuidado e passei um mês com eles, conversando, sabe? Aparecendo todo dia e conversando com eles, até que eu comecei a descobrir que eles nem sabiam que eu queria filmar no prédio, né? Então, aí eu falei, uau, então eu fui enganada, né? E eles foram super abertos, super carinhosos. Eu acho que eles também sentiram que eu perdi, né, algo ali de não poder entrar no prédio que meu pai fez, enfim. E acho que isso é demonstrado até nos momentos, né, no filme, somente na primeira entrevista com a Luciana, que ela, quando eu falo que eu sou filha do arquiteto, ela se assusta, né, e me abraça, assim. Então tinha uma perda mútua que eu fiquei muito sensibilizada dela perceber, sabe, no meio daquela tragédia que ela estava vivendo. E foi muito bonito. Eu falo sempre que é um filme de muito amor e dor. Ainda mais você deve ter presenciado muitas cenas lá também,
no decorrer das filmagens também. É. E, de certa forma, o filme não deixa de ser uma travessia também, né? O que você percebeu nesse trajeto do próprio prédio também, que era o trajeto de uma grande companhia e que veio toda a mudança, vieram todas as reviravoltas que marcaram o Brasil, Uhum. essa pesquisa toda. Sim, da Companhia Brasileira de Vidro, né? Que Exato. foi comissionou o filme, perdão, eu sempre falo filme prédio, prédio filme, o prédio para o meu pai, né? E que eles também foram afetados pela ditadura, né? Porque o Sebastião Paz de Almeida, que era o empresário, irmão do Wilton Paz de Almeida, que ele deu o nome do prédio, é o nome do irmão dele. Ele era um dos homens mais ricos, né? Ele foi do Brasil na época, ele foi ministro do Juscelino. Então ele tinha assim um holding de empresas que também vendia materiais para Brasília. Então, justamente quando veio o golpe, né, eles começaram a fazer um boicote às empresas dele. Ele acabou perdendo o prédio, né? Porque ele tinha um empréstimo do banco estatal e no final ele não pôde pagar e o banco voltou para o governo federal, né? Então, essa história também é muito trágica, né, para a família dele, porque era um prédio assim de alta tecnologia, muito diferente, muito especial. Foi um dos primeiros prédios com 3 fachadas, né, de pele de vidro, né, que é aquele curtain wall design que quando o vidro está uma camada fora, né, da estrutura do prédio, né. Então era uma coisa de muita tecnologia e não existiam prédios como aquele na época. Só, acho que o primeiro foi do Niemeyer no Rio, né? O prédio do Ministério da Educação, não é isso? Sim. Ministério, é. Mas era uma fachada e esse prédio do meu pai tinha 3 fachadas, né? Então, assim, foi realmente um ícone, né, da arquitetura na época. E E a história também, né, começou a mudar logo que o prédio foi, acho que uns poucos anos depois que o prédio foi terminado, nem 10 anos, o dono do prédio perdeu o prédio também, por causa da ditadura. Realmente muitas as nuances que envolvem, né, um prédio também e que acabaram se misturando com a sua família também. Como é que foi Uhum. revisitar as memórias familiares? Ah, foi. Ah, tem uma expressão em inglês que eu adoro, que se eu fosse traduzir seriam doces e amargas. Eu acho que eu tenho um pouco disso na minha narração no começo do filme, né? Algumas foram difíceis, né? Algumas foram, mas claro, todas maravilhosas de descobrir que meu pai tinha feito muito mais do que os 20 projetos que eu acreditava que ele tinha feito na carreira dele. E eram a gente chegou a catalogar 185 projetos, dos quais 100 foram construídos. As histórias que eu escutei de muitos amigos deles, né? Até inclusive teve um arquiteto que estava no hospital no dia que ele entrou no pronto-socorro, sabe? Por coincidência ele estava lá, ele me conta isso no meio da entrevista, né? Ele fala: "Olha, então teu pai chegou lá e ele estava na maca". Eu falei: "Ô, Roger, o que aconteceu?". Então ele fala com meu pai fala: "Ah, estou mal". E eu falei, nossa, foi a última pessoa que falou com meu pai, né? O último amigo dele, né? Porque eu não estava lá, meus pais estavam separados, eu fiquei sabendo de tudo depois que meu pai já tinha morrido. Então, eu nem sabia que ele tinha chegado em vida ao hospital, né? Porque ele teve um ataque no coração. Então, assim, foi uma coisa meio chocante, né? No meio da gravação, você ouviu uma história assim tão, nossa, tão forte, né? Então, teve umas surpresas assim que foram, uau! Mas foi fascinante, sabe? Eu brinco que foi a terapia mais cara da minha vida. E também dá para perceber que seu pai até hoje é considerado uma referência de arquitetura pela forma como está, inclusive, no filme. Sim, sim. Eu acho que eu fico pensando, né? Se ele tivesse vivido mais anos, sei lá, mais 40 anos, mais 30 anos, o que, que ele teria feito, né? Porque ele era muito pioneiro no trabalho dele. Ele era muito bom. Eu acho que meu pai era um gênio, né? Como arquiteto. Mas infelizmente ele morreu aos 48 anos, teve uma carreira super curta, mas muito prolífica, né, até. Mas foi triste que ele não pôde continuar, né,
não sei o que ele poderia estar fazendo, né? Eu fico sempre pensando, nossa, se ele fez aquilo em 1960, o que ele estaria fazendo em 1990, em 2000, né? E impressiona também a forma como ele teve essa visão e de deixá-lo também. Acabou se tornando um marco também para a própria São Paulo, também, de modernidade de São Paulo, tão marcado por construções também. Sim, sim, verdade. E agora essas pessoas estão revisitando muito no cinema também as construções do Brasil. Como você acha que o Brasil pode lembrar, ter através dessas memórias, desses edifícios, podem trazer um pouco das nossas memórias? Eu acho que nesse caso desse filme é dentro do prédio, né? Você vê toda essa história nossa dentro do prédio, né? Então, o momento de otimismo do Brasil nos anos 60, a primeira arte a ser exportada para fora, né? Foi a arquitetura, então a maneira como aquele prédio, né, foi feito, foi desenhado, projetado, que tem mil detalhes arquitetônicos, né, que são muito que nem no filme entraram, né, que tem muitos detalhes do prédio, né, do desenho do prédio que são incríveis, né, como as lajes foram se afinando, enfim, muita tecnologia. E assim, e dali para frente, né, tudo que foi acontecendo dentro do prédio traz tudo isso, né, traz toda essa história de novo. E acho que essa é a fascinação que eu tive com esse prédio também, né, com essa história do prédio. Puxa, olha só o que aconteceu, né, dentro desse prédio, que era o que estava refletindo a nossa história lá fora, né? Então, era muito especial poder contar todas essas camadas de histórias, né, durante a evolução do filme, né, e descobrindo mais e mais, né, quantas pessoas quiseram fazer alguma coisa no prédio, quantas pessoas conseguiram fazer alguma coisa dentro do prédio, né, como ele serviu como canvas, né, por fora, como os projetos que as pessoas tinham para dentro do prédio também. Então, foi muito interessante. Eu também não vou contar tudo, porque as pessoas têm que ver o filme, né? Exatamente, é bom a gente não contar muita coisa. E a que você atribui esse reconhecimento tão grande que ele está tendo no exterior? Eu acho que o filme tem vários temas, ele é uma história bem universal, ele tem uma conexão assim com a audiência de uma forma muito emocional, profunda, né? Então, eu acho que em todos os lugares alguém se identifica com uma parte ou com todas. Então, ou é a busca da filha pelo pai, ou é a arquitetura, ou é a história política, social do filme, né? Então, às vezes sabe, é muito variado, mas no fundo também tem as pessoas que acham, né, muito interessante ele englobar tantas camadas, ter tantas camadas, né? Então ele também toca as pessoas, né? Ele tem um impacto emocional nas pessoas. Então eu acho que vai indo né? Ou é uma camada, ou são duas, ou são três, ou é tudo, mas de qualquer forma as pessoas se sentem impactadas por ele, né? Que é muito bonito. Bastante. E agora a gente chegando aqui ao final da entrevista, eu gostaria de saber só mais uma coisa. O que você teve de. O quanto te atravessou mergulhar nesse tanto de memória e nesse tanto de histórias que vieram depois também, nesse decorrer das filmagens? Não, eu senti assim que foi um filme muito transformador, é um filme que se transformou, né, que eu também me senti transformada por ele, e que ele me trouxe assim uma visão muito mais ampla, né, do Brasil, né, aquele Brasil que eu digo na minha narração que eu fui ensinada a ignorar. Ele me trouxe uma visão muito mais ampla e uma perspectiva muito diferente do meu pai. Ele trouxe uma paz, né, de ter feito toda essa jornada de coração aberto e ter deixado meu coração se transformar ao longo da história por coisas que no começo me chocavam, mas que depois eu fui entendendo e fui, né, aceitando.
E é um filme super honesto, e eu acho que tudo que a gente faz com muita honestidade, ele traz essa paz depois, né? Então eu me sinto assim que eu fechei um ciclo muito importante, né? Pessoal e profissional também, né? Porque eu acho que é um filme que está fazendo o papel dele, né? Que é convidar as pessoas a refletir, que é convidar as pessoas a sentirem e verem uma história, né? Seja qual ela for, de uma forma assim, com sensibilidade, né? Com a sensibilidade deles. Eu acho legal quando o filme toca a sensibilidade da audiência, né? Quando ele não só causa medo, pavor, aflição, mas quando ele toca na sensibilidade, no amor, no coração, né? Então é um filme muito cheio de amor, né? E esse filme está chegando aos cinemas agora, dia 19 de março. Isso. Denise, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Prazer te reencontrar. Todo meu e prazer. E olha, digam, todos vão escutar a trilha do filme é maravilhosa, e está em várias plataformas, Pele de Vidro. É muito linda, do Exatamente. Beto Pilares, é muito legal a trilha. Está sensacional mesmo. O filme é altamente recomendado. O documentário está chegando aí ao circuito, gente. Vamos prestigiar. Tá um documentário maravilhoso e muito relevante também para a gente conhecer um pouco da nossa história do país e da nossa história, também contar um pouco da história do nosso cinema brasileiro. Isso Denise, mesmo. Obrigada. eu que te agradeço sempre. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso canal. Oh, obrigada, Vinícius. Até mais. Até mais, um beijo. Outro, tchau.